Saudações a todos. Mais uma vez, nós iremos, dar continuidade à série de estudos que nós chamamos de Epístolas da Prisão. E nessa série de estudos nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Filipenses. E nós estamos estudando, nós iremos agora começar o capítulo 4 de Filipenses. Então eu gostaria de convidar você, se você estiver na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo, e se for possível, é claro, abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. A versão que eu faço uso é a versão NVI. Eu vou ler alguns versos e em seguida nós iremos então para a exposição bíblica. Diz assim as escrituras, o apóstolo Paulo falando à igreja, aos irmãos de Filipenses, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O verso 2 diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Nós iremos ler até aqui hoje, e nós hoje estudaremos, o verso 1, 2 e 3. Nós iremos orar. Gostaria de convidar você para esta oração. Deus, mais uma vez, diante da sua santa palavra, Pai, clamando a Ti, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós possamos, Deus, ser instruídos por Ti, Pai. Que os nossos olhos, Pai, sejam abertos, possamos aprender, Pai, da sua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão, no correto entendimento, para que possamos, Pai, colocar em prática e viver o seu santo evangelho, Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida de cada um de nós. Supra, Senhor, as nossas necessidades. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? É importante, pensarmos aqui. Eu quero olhar de uma maneira mais panorâmica agora no capítulo 4, compreender a divisão, tá? Eu gostaria que você que está me ouvindo levasse em consideração o capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Esse primeiro bloco, ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes, tá? Então, capítulo 4, verso 1 ao verso 9, para que nós tenhamos um entendimento correto, ou melhor, ou mais fácil, nós então podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, que é a que nós iremos estudar hoje, do verso 1 ao verso 3, ela parece ter um tema central. Parece que Paulo está fazendo uma exortação geral, tá? Ele fala com a igreja e ele também faz uma exortação pessoal. Ele vai falar com 2 pessoas em específico, Evódia e Sintique. Ou seja, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, nós então vamos pensar
numa exortação geral e numa exortação pessoal. Então, como é possível aprender com o cuidado pastoral de Paulo? É o tema desses 3 versos. Depois, se nós pegarmos do verso 4 ao verso 7, é possível nós, então, tirarmos uma grande lição também sobre o segredo da bem-aventurança, né? Paulo vai nos mostrar, né, vai nos lançar luz sobre o segredo de uma vida feliz, tá? Então, para nós aprendermos sobre uma caminhada onde é possível encontrar a felicidade, nós então devemos olhar para o verso 4 ao verso 7. E o terceiro, né, bloco seria o verso 8 e 9. Paulo vai nos ensinar, Paulo vai nos dar um sumário do dever cristão. Então Paulo vai nos mostrar, olha, é importante que vocês façam essas observâncias, tá? Então Paulo instrui esta igreja a partir do capítulo 4, verso 1 ao 9, dentro disso que eu estou falando para vocês. Uma exortação geral e pessoal. Paulo vai nos ensinar sobre o segredo da bem-aventurança e Paulo também vai nos dar um sumário do dever cristão. Então, capítulo 4, verso 1 ao 9, trata basicamente desses 3 assuntos, tá? E hoje eu gostaria então de olhar para vocês sobre esse cuidado pastoral, sobre essa fala pastoral de Paulo em relação à igreja de Filipenses. Paulo, não só aqui, mas como na nosso estudo anterior, é possível, né, olharmos e aprendermos com Paulo, alguém muito cuidadoso, com uma percepção bastante aguçada, tratando de coisas grandes e também tratando de coisas pequenas, né? Paulo tocando na vida da pessoa e ao mesmo tempo tocando nas peculiaridades do coração, né? Paulo sempre muito sábio, sempre muito cuidadoso. E o verso 1, né, Paulo diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Veja que esse verso 1, Paulo ele abre o coração para esta igreja. Paulo parece mostrar para esta igreja de uma maneira muito vívida o seu coração, os seus sentimentos. E quando ele usa o termo portanto, parece que Paulo de alguma forma está conectando ao que ele vinha falando, né? Os últimos versos do verso 3, Paulo dá algumas instruções e Paulo neste momento ele fala assim, olha, portanto, ou seja, de acordo com o que eu lhes disse, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudades, né? Paulo deixa muito claro esse coração conectado à igreja de Filipos, né? Paulo nos ensina, né, a importância do relacionamento. Paulo diz que tem saudades desta igreja e ele vai dar os motivos, né? Esta igreja, ela é para Paulo a alegria de Paulo, né? Se Paulo fosse buscar em sua memória momentos de alegria, momentos felizes, com certeza seria o momento em que ele plantou esta igreja, em que ele viu essa igreja crescer, em que ele viu essa igreja florescer. Até porque Paulo diz que essa igreja é a coroa dele, né? E ele olha para os olhos desses irmãos através da carta que ele está escrevendo e diz o seguinte, olha, por isso tudo que eu estou dizendo para vocês, permaneçam assim, firmes no Senhor.
né? Paulo diz, olha, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, vocês são para mim como uma coroa, sendo assim, permaneçam firmes no Senhor. Né? Nós podemos então olhar para esse texto e percebermos que nós, a exemplo de Paulo, e consequentemente a exemplo de Cristo, né? Paulo tem Cristo como um grande exemplo, nós devemos desenvolver relacionamentos semelhantes ao de Paulo, na nossa vida cristã, na nossa comunidade, na nossa vivência como um todo. É importante que nós tenhamos, né, um coração muito parecido com o de Paulo, né, um coração semelhante ao do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Sendo assim, nós seguimos. O verso 2 só abrindo um parênteses, né, ficou claro nesse verso 1 o destaque, né, para um perfil cuidadoso do apóstolo Paulo, né? Alguém completamente preocupado e de maneira exagerada com a sua igreja. O verso 2, o Paulo diz o seguinte, ele diz, né, apesar de pontuar o quanto amava essa igreja, o quanto tinha saudade dessa igreja, agora Paulo ele vai, né, tocar em algumas feridas, e isso também a gente entende que faz parte do cuidado. Normalmente quem ama, quem cuida, muitas vezes toca, né, em algumas feridas, e Paulo faz isso no verso 2. Olha o que diz, a minha versão é a versão NVI. O que eu rogo, né, o que eu peço a Evódia, e também rogo, né, ou peço a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Né? Veja que aqueles que estão acompanhando esse estudo de Filipenses, e se nós buscarmos no capítulo 1 e nós buscarmos no capítulo 2 algumas informações que subsidiam o que eu estou dizendo, é que Paulo já havia tocado em assuntos como a unidade. Né? Paulo já havia falado sobre a importância dos irmãos desta igreja viverem sem brigas, sem orgulhos, e para isso, né, a exemplo de Cristo, deveriam, né, ter como Cristo como exemplo. No capítulo 2 a gente viu isso, né? Paulo em alguns momentos toca nesses assuntos, e parece que ele tem aqui duas pessoas importantíssimas dentro desta igreja e que deveriam resolver alguma espécie de desentendimento, né? Como se a unidade, agora talvez um pouquinho diferente daquilo que Paulo havia falado, ela se rompeu. E Paulo olha para essas duas pessoas, Paulo estima demais essas pessoas, e Paulo fala, olha, é importante que Evódia, né, eu peço, eu rogo, e também peço mesmo a Sintique, é que elas vivam em harmonia, ou seja, que elas resolvam o seu desentendimento, porque isso é um exemplo daqueles que vivem no Senhor, né? Aqueles que estão caminhando com Deus, aqueles que vivem com Deus, aqueles que têm Cristo como um grande exemplo, ainda que na jornada, que durante o trajeto, sofram com o problema de desunião, de quebra de unidade, é importante que parem, né, que ouçam, que olham para Cristo, e que isso seja resolvido, que os desentendimentos da jornada sejam resolvidos. E muitas vezes essa quebra de unidade, esses problemas que nós temos, problemas pessoais muitas vezes, dentro da comunidade cristã, às vezes aponta para o nosso fracasso.
nós, como seres humanos, novos seres humanos, nascidos de novo, chamados para viver a exemplo de Cristo, fracassamos em alguns pontos de sermos, de vivermos em harmonia. E, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção e trazer aqui para a nossa reflexão uma frase, um raciocínio, um pensamento do professor Luiz Saião, que é muito importante. Ele diz o seguinte: diante do fracasso humano, a gente pode pensar nesse fracasso de uma maneira mais micro, dentro do que eu estou falando, tá? De uma quebra de unidade, até mesmo um fracasso da queda. Diante do fracasso humano, Deus não perde o controle. O ser humano pode quebrar o GPS, mas Deus realinha o caminho e assim Ele traz a salvação. Olha que fantástico, e eu gostaria de conectar junto com o que eu estou dizendo. Diante do nosso fracasso, diante do fracasso humano, e agora eu afunilo essa fala para dentro dos relacionamentos, dentro de uma quebra de unidade, irmãos, Deus não perde o controle. Deus, de maneira soberana, neste caso através do apóstolo Paulo, chama a atenção desta comunidade, especificamente de algumas pessoas. Agora lembra que Paulo fala de uma maneira mais geral e agora fala de uma maneira mais pessoal, que foi a minha fala introdutória. Ele toca, né, na vida dessas pessoas para reestabelecer, para realinhar essas pessoas ao caminho, para colocar essas pessoas de volta ao caminho, isso como reflexo de um Deus que salva e, consequentemente, de um Deus que transforma e o faz na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala a Sintique, né, esta comunidade, a Evódia, que elas vivam em harmonia, né, para que possa, né, se estabelecer a boa convivência. Paulo ama esta igreja, Paulo é cuidadoso com esta igreja, Paulo tem saudades desta igreja, Paulo compreende que esta igreja é como uma coroa para ele. Sendo assim, a quebra da unidade, a desunião, os desvios no meio do caminho, como eu disse, né, os desvios no meio do percurso, irmãos, é uma afronta ao coração do Paulo que plantou esta igreja, e essas duas pessoas foram importantíssimas nessa jornada, nesse crescimento, nesse florescimento dessa igreja. E Paulo está falando, não, que vocês consertem, que vocês compreendam o que Cristo fez por vocês e que o caminho de vocês sejam realinhados. Irmão, olha que profundo isso. Olha, é importante pararmos diante da palavra de Deus neste momento e compreendermos e olharmos, né, para nós e percebermos se porventura o nosso caminho ou os nossos caminhos não estão sendo caminhos semelhantes ao de Evódia e de Sintique. E se nós não temos nos perdido, e se porventura isso aconteceu, que nós possamos olhar para esse texto e aprendermos que é importante que nós vivamos em harmonia no Senhor. Verso 3 vai trazer algumas informações importantes para o verso 2. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo. Paulo coloca aqui uma terceira pessoa. Paulo não nos diz quem é essa pessoa. Paulo só dá alguns detalhes, que era uma pessoa leal, que era uma pessoa companheira, e era uma pessoa companheira e leal que ajudou Paulo nessa missão apostólica de Paulo. E Paulo olha para essa pessoa e fala assim, olha, é importante que você possa nos ajudar, pois Evódia e Sintique
lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Irmãos, por isso que Paulo está preocupado. Por isso que Paulo está dizendo para que a harmonia, para que o desentendimento, eles sejam resolvidos. Porque essas duas pessoas, essas duas mulheres, foram pessoas, irmãos, que lutaram ao lado do apóstolo na causa do evangelho. Então, por isso que Paulo designa alguém, um companheiro de jugo, para que ele possa então conversar e para que esses problemas sejam resolvidos. E Evódia e também Síndique foram cooperadoras, né, ao lado do apóstolo, lutaram ao lado do apóstolo na causa do evangelho, com Clemente e mais um monte de cooperadores. Paulo está dizendo, fala, olha, pessoas importantes lutaram por conta do evangelho. Pessoas importantes, aqui ele cita, né? Evódia e Síndique. Depois ele vai citar Clemente, mais um monte de gente. Pessoas que lutaram, que fizeram parte, muito provavelmente, do período da plantação desta igreja. E Paulo cuidadosamente está falando, gente, algumas coisas não podem acontecer. E se porventura elas aconteceram, elas devem ser resolvidas. Vamos pensar o que não pode acontecer, irmãos, que problemas de unidades venham fazer parte dentro da igreja. Problemas como a desunião, com a quebra da unidade, problemas que têm esse caráter de divisão, pode ser um problema grave, pode ser um malefício, irmãos, para a causa do evangelho. E Paulo então ele diz, olha, isso não pode acontecer, isso tem que ser resolvido, e Paulo designa alguém para resolver. E Paulo vai dizer, porque isso não faz parte, né? Essas pessoas lutaram ao meu lado pela causa do evangelho. Veja que a falta de unidade, a falta de harmonia, elas não podem nem ser encaixadas dentro da mesma frase. Normalmente aquele que não faz parte de uma comunidade onde exista a unidade, de que não tem divisão, irmãos, normalmente essa pessoa não tem como lutar pela causa do evangelho. Aquele que luta pela causa do evangelho, luta com a perspectiva de um corpo, de uma unidade. Reavalie o seu coração, reavalie os seus caminhos. Seja a exemplo dos cooperadores de Paulo, plantadores de unidade. Pessoas que caminham na contramão da divisão, que caminham cooperando, parceiros da causa do evangelho. Amém? E Paulo diz o seguinte, olha, porque todas essas pessoas, os cooperadores de Paulo, Clemente, Evódia e também Síndique, irmãos, essas pessoas têm um nome, escritos no livro da vida. Pessoas que lutaram ao lado de Paulo por uma grande causa, por conta do evangelho. Eu gostaria de, hoje, encerrar a minha fala dentro dessa perspectiva, né? Verso 1, 2 e 3. Paulo falando de uma maneira geral, com toda a igreja de Filipenses, e depois Paulo falando de uma maneira mais pessoal, tratando de uma situação específica de Evódia e também de Síndique. Sendo assim, eu concluo essa minha fala no verso 1, 2 e 3,
pensando nas seguintes verdades. Primeiro, irmãos, aqueles que nasceram de novo, que fazem parte do corpo de Cristo, essas pessoas devem promover a unidade no seio da igreja. Essas pessoas, além de promoverem a unidade, elas devem, irmãos, se esforçar. Essas pessoas devem lutar para que não haja divisões, para que não hajam conflitos. E se porventura os conflitos vierem, se porventura os desafios vierem, a exemplo do que o professor Luiz Saião falou, como fracasso do ser humano, como se nós estivéssemos errados nessa missão de promover a unidade, irmãos, saibamos que Deus não perde o controle e de que essa unidade será restaurada, de que o que foi dividido será unido, porque Deus está no controle de todas as coisas. O ser humano, como diz o Luiz Saião, pode quebrar o GPS, né? Mas Deus realinha o caminho e assim Ele traz a restauração, Ele traz a salvação. Guarde isso no seu coração. Que nós venhamos lutar por essa causa do Evangelho, assim como Paulo fez com esses cooperadores, com essas pessoas, mas que nós venhamos lutar, irmãos, com o nosso coração limpo e cristalino, porque nós estamos vivendo em paz um com os outros. Na expectativa, irmãos, na certeza e ao mesmo tempo tranquilos de que tudo isso que nós estamos fazemos, irmãos, na certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso para nós, irmãos, deve ser um motivo de grande alegria. Veja que eu não estou dizendo que o nosso empenho, que a nossa dedicação na unidade não nos dará a vida eterna. Eu estou dizendo que o fato de termos os nossos nomes escritos no livro da vida nos enche de alegria, ao ponto de caminharmos nessa jornada, de percorrermos esse caminho, a exemplo dessa igreja, resolvendo os nossos desentendimentos, procurando promover a unidade, estabelecer a boa convivência, vivendo em harmonia uns com os outros no Senhor. Olha, irmãos, que palavra gloriosa essa. Que ensinamento profundo esse que as Escrituras Sagradas nos dão nesses dias, né? Eu acredito que esse texto ele é bastante oportuno, né? A palavra de Deus é muito viva para nós. Olha que momento em que nós estamos passando, né? Olha os desafios que nós estamos enfrentando. E é um desafio, né? Um momento em que a igreja, ela precisa muito disso. De harmonia, de união, de bom entendimento, porque esta é uma forma, irmãos, de cooperarmos, de ajudarmos uns aos outros. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Seja esse tipo de igreja, seja esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa glorifica a Deus que está nos céus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração e encerrar a minha fala. Deus, muito obrigado, Pai,
por essa palavra, Deus, maravilhosa. Ajusta, Senhor, os desvios e os fracassos do nosso coração, Pai. Deus, que nós venhamos, Pai, a exemplo desta igreja, Pai, resolver os nossos desafios pessoais, Pai, os nossos desentendimentos, Pai. Nós venhamos, Deus, corrigir esses desafios em nosso coração, Pai. Que venhamos, Deus, fazer parte dessa igreja viva, dessa igreja verdadeira, Pai. Demonstrando, Pai, uma igreja de unidade, uma igreja sem divisões, Pai. Uma igreja que luta, Deus, unânime, todos juntos, Pai, por esta grande causa que é o Santo Evangelho, Deus. Senhor, isso para nós é um motivo de muita alegria, Pai. Isso é sinônimo, Deus, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço e faço essa oração no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês mais uma vez. Deus possa cuidar, permanecer cuidando de vocês. Sou muito grato a ti, tá? Sou muito grato a você que tem nos ouvido, nos assistido, tem nos acompanhado. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, abençoe a vida de outras pessoas. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém.